Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre assinaturas, com Marcelo Maia, responsável pela organização do catálogo de assinaturas da RHM. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Marcelo, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Oi, Jorge, boa tarde. Marcelo, como surgiu a ideia de se organizar o catálogo de assinaturas da RHM? Há vários anos chegaram para nós várias séries de documentos históricos e nós decidimos organizá-los de forma cronológica e temática. Esse foi o centro da ideia do nosso trabalho do catálogo de assinaturas. Como foi feito o trabalho? Em primeiro lugar, nós catalogamos aquilo que nós tínhamos por títulos de nobreza, patente do exército, cargo político. E a partir daí nós tivemos um mapa daquilo que mais ou menos seria o catálogo de assinaturas. Nós preenchemos as lacunas com outras personalidades relevantes, similares àquelas cujas assinaturas nós não tínhamos, e agregamos alguns outros elementos interessantes, como alguns artistas, como Anita Malfatti, cientistas como Albert Einstein, e aí nós tivemos o todo do nosso projeto. O catálogo cobre que tipos de assinaturas e que período? O catálogo começa no Brasil colonial e vai até mais ou menos meados do século XX. E o foco central do trabalho são personalidades que gravitaram na órbita do Estado. Então, os documentos que nos serviram de suporte material para esse trabalho costumam ser missivas oficiais, circulares e outros expedientes públicos. Quais são as assinaturas mais valiosas do Brasil e por quê? As assinaturas mais valiosas são Tiradentes, Lampião e Padre Cícero, por serem, em primeiro lugar, personalidades históricas importantes que até hoje atraem muitos interessados, e por haver poucas assinaturas deles, O próprio Lampião, Padre Cícero são muito difíceis de encontrar. Então essa combinação de grande demanda e uma pequena oferta que faz com que eles sejam bastante valiosos no mercado. Qual a diferença entre uma assinatura e um autógrafo? O autógrafo, no momento da sua criação, tem como destinatário algum fã, algum admirador de uma personalidade famosa. Já a assinatura, ela reside num documento e a finalidade dela é identificar a pessoa que é signatária daquele documento ou missiva. Então, em termos de objetivo e de recebedores dessas assinaturas, eles são completamente distintos à assinatura e ao autógrafo. Como se forma o valor de uma assinatura? O valor de uma assinatura é formado por vários elementos. Um deles é o status da personalidade que o escreveu. O outro é o tipo de documento, além do momento histórico da assinatura. São esses os principais elementos que compõem o valor dela. O tipo de documento assinado e a data da assinatura influenciam no valor? Sim, influenciam bastante. Uma missiva de teor amoroso, ela provavelmente terá um valor maior do que um guardanapo assinado. Além disso, a data é importante, porque se o momento histórico foi relevante, ou se foi relevante para aquela personalidade em particular, isso aumenta o valor. Dando um exemplo concreto, a assinatura de um presidente da República tende a valer mais durante o termo do cargo do que antes ou depois. O falecimento da pessoa necessariamente valoriza a assinatura? Não necessariamente. Ele pode valorizar, dependendo da mudança de status que possa ocorrer com a morte do indivíduo. Se for uma morte espetacular, uma morte que chame a atenção pública, que cause uma grande comoção, isso pode ocorrer. Mas se for um indivíduo que em vida atraia pouca atenção,
é bem provável que depois de sua morte ele continue recebendo também pouca atenção e que a sua assinatura, portanto, não seja valorizada. Mas, no geral, a tendência é que indivíduos que foram importantes em vida continuem mantendo essa relevância na morte, e aqueles que em vida não atraíram muita atenção continuem sendo assim também após a morte, do ponto de vista das assinaturas. Um bom exemplo é o de Santos Dumont, uma personalidade bastante interessante durante a sua vida, que depois da morte continuou exercendo fascínio sobre os colecionadores do tema Santos Dumont. Que tipos de documentos circulam nesse mercado? Os documentos que mais vemos são cartas, algumas delas oficiais ou não, circulares e outros expedientes, normalmente uma repartição comunicando outra sobre assuntos e afazeres gerais do governo. Existem falsificações nesse mercado? Existe. A falsificação de autógrafos, em princípio, ela é mais fácil, porque trata-se de falsificar uma assinatura sobre um pedaço de papel ou algum outro meio físico. Já a falsificação de documentos, ela é deveras trabalhosa, porque implica em ou criar um documento buscando o papel da época, tinta da época, o estilo literário da época, ou, o que seria mais comum, falsificar um documento de época, para ludibriar o colecionador. Marcelo, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.